Boa tarde, eu me chamo Gabriela Toscano e eu faço parte do projeto Programalto. Nosso projeto é um projeto de extensão da Universidade de Pernambuco, do campus Japoli, coordenado pelo professor Dr. Rubem Carlos Benante e lecionado pelos estudantes do curso de Controle e Automação. O projeto tem como objetivo ensinar o conteúdo básico para o aprendizado da programação em C, para os alunos da disciplina de Programação 1 e também para alunos externos, tanto ao curso quanto para alunos de escolas públicas. Além de mim, a equipe atualmente é formada pelos integrantes Vinícius Paz, José Felipe, Maria Eduarda, José Mário e o professor coordenador, Dr. Rubem Carlos Benante. Pode passar. Essa palestra abrangerá os seguintes tópicos: contexto histórico, fundamentos da linguagem em C, variáveis e tipos de dados, operadores, estruturas de controle e funções. Pode passar. A linguagem C é uma das linguagens de programação mais influentes e amplamente utilizadas na história da computação. Ela foi desenvolvida no início da década de 70 por Dennis Rich, no laboratório Bell, da American Telephone and Telegraph Company. Antes do surgimento da linguagem C, a programação de sistemas de computadores era geralmente feita em linguagens de montagem específica para cada tipo de hardware. A linguagem Assembly, por exemplo, era a principal linguagem de programação utilizada para sistemas, mas ela era muito dependente da arquitetura do hardware, o que dificultava a portabilidade de programas entre diferentes computadores. Até que, em 1969, Dennis Rich começou a desenvolver a linguagem C como uma evolução da linguagem B, criada por Ken Thompson. O objetivo era criar uma linguagem de programação de alto nível e portável, que permitisse escrever o código de sistema e de aplicativos de uma forma muito mais eficiente. A primeira versão da linguagem C foi publicada em 1972. Essa linguagem foi inicialmente implementada em um sistema operacional chamado Unix, que também foi desenvolvido no laboratório Bell por Ken Thompson e outros colaboradores. Uma das características mais importantes do C era sua portabilidade. Os programas escritos em C poderiam ser facilmente adaptados para diferentes plataformas de hardware, com poucas modificações no código-fonte. A linguagem C ganhou uma popularidade muito rapidamente, especialmente entre os desenvolvedores de sistema e de aplicativos de baixo nível. Ela se tornou a linguagem de escolha para o desenvolvimento de sistemas operacionais, compiladores e muitos outros softwares de sistema. A linguagem C passou por várias revisões e evoluções durante todos os anos, culminando no padrão ANSI C em 1989 e no padrão ISO C em 1999. Variantes da linguagem, como C++, também foram desenvolvidas para adicionar recursos como a de programação orientada a objetos. Mesmo após décadas de desenvolvimento, a linguagem C continua a ser amplamente utilizada em sistemas embarcados e em programação de sistemas e desenvolvimento de software de baixo nível. Sua influência é visível em muitas outras linguagens modernas, incluindo o C++, o C#, o Java e outras. Dentre as importâncias dessa linguagem, pode ser citado o fato da linguagem C ter sido projetada para ser portátil, ou seja, os seus programas podem ser compilados e executados em uma ampla variedade de plataformas, sem praticamente nenhuma modificação no código-fonte. Também, por ser uma linguagem de baixo nível, ela oferece um autocontrole sobre o hardware do computador, e isso permite com que os desenvolvedores escrevam códigos altamente otimizados, o que é essencial para o desenvolvimento de sistemas operacionais, drivers de dispositivo e outras aplicações de baixo nível. Ela é amplamente adotada por muitos desenvolvedores. Isso significa que há uma abundância de bibliotecas, de ferramentas e recursos disponíveis para os programadores da linguagem, facilitando o desenvolvimento de software eficiente e confiável. Muitos compiladores de outras linguagens, como os compiladores de C++, Rust e Python, são implementados em C. Ou seja, a linguagem C é frequentemente utilizada como uma linguagem intermediária para a criação de softwares em outras línguas. Compreender a linguagem C é frequentemente uma base sólida para o aprendizado de outras linguagens de programação. Pronto, pode passar. Boa tarde, meu nome é José Mário e eu vou falar um pouco sobre os fundamentos da linguagem C. Para começar, vamos falar sobre a estrutura principal da linguagem, que seria a função main.
Basicamente, todo código em C vai ter essa função main que vai executar o código que está dentro dela. Para você executar qualquer código seu, ele tem que estar dentro dessa função. Aqui, né, como temos na tela, temos um exemplo. Nesse exemplo, a gente está declarando uma biblioteca, que no caso é essa stdio.h, e logo abaixo nós declaramos a função main. E ela tem esse formato aqui. Quando vamos utilizar, temos que declarar dessa forma. Tipo de dado. Em C, nós temos 3 tipos principais de dados. Que seria o int, que vai poder receber números, mas apenas números inteiros, tanto positivos quanto negativos. E ele pode ser modificado botando o prefixo de short, long ou long, long, que vai alterar a quantidade de espaço na memória que ele ocupa. Temos o float também, que também recebe números, mas ele recebe números com casas decimais. Então a gente consegue botar decimais e também podemos limitar o tamanho, a pressão do decimal que vai ser apresentado. E o char, que são caracteres. No caso do char, a gente pode também juntar vários chars, montando um vetor, para gerar uma string dentro da linguagem C. Então, no caso, não é um tipo de dado diferente. Ele é o mesmo tipo, sendo que construído de uma forma. É um amontoado de char. É a declaração. Para declarar uma variável, a gente primeiro bota o tipo que a gente quer passar para ela, o nome que a gente vai se referir a ela, igual e o valor que ela vai receber. Como a gente tem aqui esse int nome que recebe 1, esse char que não recebe nada. Operadores. Na linguagem C, nós vamos ter 3 tipos de operadores. Os aritméticos, que são mais utilizados, vão ser utilizados para realizar operações matemáticas, como adição, subtração, multiplicação, divisão e resto. Os relacionais, que vão servir para comparar, para verificar condições, criar condições, tomar decisões dentro do código. E os lógicos. Os lógicos eles vão servir para a gente juntar diferentes condições. Seja ele para tipo, para verificar se duas condições são verdadeiras, ou então se uma ou outra é verdadeira, como temos aqui. E a gente utiliza esse símbolo que é mais utilizado por exemplo, no if, no while, esse tipo de coisa, onde a gente tem que verificar condições. Estruturas condicionais. Vamos ter o if, o else if e o else, que vão ser um bloco de estrutura, e o switch, que é outro. Então temos aqui o if, vamos declarar ele assim, vamos declarar o if, abrir parênteses, botar condição dentro, e logo abaixo vamos botar um código. E quando terminarmos nossa condição, é sempre bom botar um else embaixo, que não vai possuir os parênteses, e vai possuir um código padrão dentro dele. No caso, que é um código que vai ser executado caso a condição acima não seja realizada. Caso a gente tenha mais de uma condição, a gente vai colocar um else if antes desse else. E no caso do else if, ele vai ser declarado igual ao if, sendo que com um else antes, e vai ter uma condição e vai ter um código dentro dele. Já o switch, ele é mais utilizado quando queremos comparar um valor de uma variável. Então vamos botar o switch e dentro dos parênteses vamos botar o nome da variável que a gente quer comparar. E a cada comparação a gente vai botar a palavra case e o que a gente quer comparar. Então se aqui fosse um número, se a variável fosse um número, a gente poderia comparar se ela é 1, 2, 3, e logo abaixo, no final, sempre temos que ter um case default. No caso, a gente escreve só default, bota o código dentro. E é importante lembrar que sempre no final de cada case, a gente tem que colocar um break para que ele possa finalizar o loop. Estrutura de repetição. De estrutura de repetições, vamos ter o for, o while e o do while. Apesar de muito parecidas, cada uma tem um objetivo diferente e é mais utilizado em certos tipos de código.
Aqui temos a estrutura do for, onde no for vamos ter um contador, porque o for ele é mais utilizado para realizar, pode-se dizer assim, contas. Contas não, tipo contagens. Então, vamos declarar um número que vai servir como contador. Esse número vai ser comparado com o valor que a gente quer de repetições do código. E logo no final ele vai ser incrementado. E é tudo declarado aqui dentro desse parênteses. E dentro das chaves vamos ter o nosso código. No caso do while, a gente pode já ter uma variedade um pouco maior. E podemos comparar outras coisas de uma forma mais simples. Podemos usar os dois da mesma forma, mas o while seria mais simples, por exemplo, para comparar a entrada de um usuário. Ficar recebendo a entrada dele até que bata com o que a gente quer. No caso, se a gente precisar usar o while da mesma forma que utilizarmos o for, temos que colocar um incremento de uma variável aqui embaixo. No caso, seria essa parte do i++ aqui, do for, teria que estar dentro do código do while, caso quiséssemos fazer uma contagem. E por último, do while, que ele vai ser bem parecido com o while, sendo a principal diferença aqui. Vamos declarar o do no início do código, abrir chaves, botar o código ali dentro, e no final, quando fecharmos as chaves, é que vamos botar o while com a condição. E aí, esse código do while, ele vai sempre executar todas as linhas de código para depois verificar a condição. Então, ele só vai verificar se aquela condição é falsa depois de executar todo o código. E aí, é isso. Funções. Vamos ver agora como declarar o que são parâmetros de funções e os retornos. As funções. Para declarar uma função, primeiramente vamos ter que definir o tipo que ela vai retornar. Como temos aqui no exemplo, é uma função de tipo int, onde o nome dela vai se somar. Esse nome vai ser o que vai ser chamado aqui, vai ser como a gente vai chamar ela no main. E esses parâmetros aqui são os valores que ela vai realizar a operação dentro dela. Mas os valores desses parâmetros vão ser definidos lá onde nós chamarmos a função. Então, vemos aqui que essa função somar, ela recebe A e B e retorna a soma dos dois. E aqui essa chamada, que teria que estar presente ou dentro de uma outra função ou dentro do método main, estamos definindo uma variável int com o nome resultado, e ela está recebendo essa operação aqui dessa função somar, onde nós estamos passando o int a como sendo 5 e o int b como sendo 3. Caso vocês queiram entrar em contato com alguém da nossa equipe, esse é o nosso e-mail, programauto@poli.br, e aqui embaixo nosso Instagram, @programautopoli. Obrigado pela atenção.